Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à audiência pública, onde o Executivo irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020. Queria agradecer a presença dos nobres vereadores, né, e também justificar a ausência do nosso secretário Adílio, que precisou comparecer ao médico e não pôde se fazer presente. Mas a nossa secretária Rosângela está aí, né, para representá-lo. Vamos dar início, então, à nossa audiência. Estava prevista para as 14 horas, houve um pouquinho de atraso até algumas configurações, mas vamos dando o andamento. O que nos traz aqui? O que nos traz aqui é o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que 3 vezes ao ano o Poder Executivo comparece à Casa do Legislativo para prestar contas. Então, no mês de maio, setembro, fevereiro, o Poder Executivo vem à Casa do Legislativo demonstrar o cumprimento das metas de arrecadação e as despesas que são executadas durante o ano. Agora, no mês de fevereiro, é o terceiro quadrimestre, então, são as contas do ano de 2020 por inteiro, né, os 12 meses. O que será abordado? Os resultados obtidos no final do ano de 2020, onde foram tratados sobre o orçamento, as metas previstas executadas, a gestão fiscal, as receitas e despesas em si. Vamos começar pelas receitas. Nós tínhamos uma previsão de arrecadar receitas total de 147 milhões, 127 milhões de corrente e 20 milhões de capital. Arrecadamos 132 milhões de corrente e 26 milhões de capital, tendo uma diferença a mais aí de 12 milhões. As receitas de capital teve um valor a mais em função da operação de crédito da Avenida Fragatas, né? E de alguns convênios e de emendas parlamentares. As receitas correntes, as receitas normais já previstas, mais o valor repassado que nós recebemos da Covid, também daquele repasse do ICMS e da Lei Complementar 173. Por isso acabou dando um valor, né, a mais do que o previsto. Um gráfico comparando. Então, do valor orçado, a gente arrecadou 108, 8% a mais do que o previsto no total geral entre receitas correntes e de capital. Agora, comparando os 4 bimestres, né, os 4 quadrimestres dos outros exercícios. Então, em 2017, no terceiro quadrimestre, que aqui no caso seria o ano todo de 2017, foi realizado, né, de receita 114 milhões, 2018, 136 milhões, 2019, 137 milhões e 2020, 159 milhões. Aqui um gráfico só para demonstrar essa evolução, né? Que, na verdade, a evolução da receita apresentou um resultado acima da linha da tendência, né? Então, estamos tendo um crescimento, 2019, em função principalmente do valor do empréstimo da Avenida Fragatas, que deu essa oscilação maior, tá? Entre 2019 e 2020. Agora, na próxima, nessa tela aí, iremos verificar quais são os tipos de receitas arrecadadas. Pela origem, né? Da onde que elas vêm. Em primeiro lugar, são os impostos, taxas e a contribuição de melhoria, 70 milhões. Contribuições é a contribuição da COSIP, 5 milhões. Rendas patrimoniais, 239 mil. Receitas de serviços, 94 mil. Transferências da União, 25 milhões. Nessas transferências da União estão, então, o FPM, que a gente recebe, que é um dos maiores arrecadações que a gente tem, né? Do Estado, o ICMS, IPVA, IPI, 12 milhões. Entidades privadas, 10 mil reais. Fundeb, 17 milhões. Convênios da União e do Estado, 9 milhões. Operação de crédito, 15 milhões. Alienação de bens, 154 mil. Outorga onerosa, 1,5 milhão. E as demais receitas, que são multas de trânsito, multas ambientais, 1.195.000, fazendo aí um total de 159 milhões. Agora um gráfico para demonstrar nossas principais arrecadações, né, que são as nossas receitas de impostos, né, os tributos. O IPTU dos 70 milhões, né, o IPTU representa 27 milhões, 38% da arrecadação, o imposto de renda 4.600, o ITBI 13 milhões, o ISS 7 milhões e 800, a TPA 8.400 e as demais taxas, que é as taxas de alvará, a taxa de bombeiro, vigilância sanitária, né?
9 milhões e 600. Então, os tributos entre a receita total, eles representam 44% do valor arrecadado. Agora vamos para a parte de pessoal. A despesa de pessoal, assim como as receitas, são previstas, né? Só que a gente acaba tendo uma programação um pouco maior em função de a gente suplementar por conta de operações de créditos. O ano passado a gente teve os créditos extraordinários, né? Então, dos valores previstos ali, a gente acabou executando 125 milhões de despesas correntes e 32 milhões de despesas de capital, 157 milhões. Então, foram 24 milhões a menos do que a meta, né, que tinha sido estabelecida. Onde que foram aplicadas essas despesas, né? Dos 157 milhões, 74 milhões e 700 com pessoal e encargos, 1 milhão e 80 com juros da dívida, 49 milhões com outras despesas correntes. As despesas de capital, então, investimentos, 28 milhões e 500 e amortização da dívida, 3.500. Comparando agora, assim como a gente fez com a receita, com as despesas. Os quatro... calma aí que eu passei aqui. Não, tinha um... Não, volta uma tela, por favor. Aqui. Os 4 quadrimestres, né? 2017, a despesa de pessoal era 51 milhões, 2018, 58, 2019, 66 e 2020, 74 milhões. Isso aqui é a total do município, tá? Com o Poder Executivo e Legislativo junto. Todas essas despesas que eu estou apresentando são consolidadas, tá? É a Prefeitura, fundos, fundações e a Câmara de Vereadores junto, tá? Juros e encargos da dívida, 391 mil, 721, 1 milhão e 62 e 1 milhão e 80. As outras despesas correntes, que são as despesas de custeio, né? 45.600, 48.800, 52.500 e 49.200. Os investimentos, 18 milhões, 23 milhões, 11 milhões e 28 milhões. A amortização da dívida, 3.400, 4.500, 5.600 e 3.500. Tanto a amortização da dívida quanto os juros da dívida, eles oscilam de acordo com a quantidade de empréstimos, né, de operação de crédito que o município contrai. Agora o gráfico, né, só para demonstrar, né, uma ilustração, na verdade, do comprometimento, né, das nossas despesas, né. A despesa de pessoal tem normalmente crescido, né, porque além do município crescer, abrir outras portas para atendimento, também tem um aumento normal do plano de carreira, né, e outros itens. A despesa corrente? Pode. Não, aquele ali são os encargos sociais, é o valor empenhado que o município tem com o pessoal e encargos da folha de pagamento. Não, porque quem paga os encargos deles são eles mesmos, né? O município, na verdade, faz a retenção, no caso dessas empresas, e recolhe para o governo federal. Mas ali não, ali são despesas empenhadas, tá? Continuando, então, agora. Em relação à receita e à despesa, pode ir para a próxima tela. Em relação à receita e à despesa, então, receita 159, despesa 157. Então, teve aí um superávit de 2.400 e a gente já tinha superávites acumulados em exercícios anteriores, então, 10.400. As funções de governo, né? Os 157 milhões aplicados de acordo com a função de governo. Essas funções são codificadas por uma portaria número 42 de 99 do Tesouro Nacional, tá? Na verdade, no Ministério de Orçamento e Finanças da União, né? Então, o Legislativo, 4 milhões e 500, o Judiciário, 4.500, o Judiciário aqui entra a parte de precatórios, tá? Precatórios e a parte do jurídico. E todas as sentenças de pequeno valor que o município paga. Administração, 14.600, Segurança, 2 milhões, Assistência Social, 1 milhão e 600, Saúde, 32 milhões e 400, Trabalho, 1 milhão e 13, Educação, 36 milhões e 200, Cultura, 1 e 300, Direito e Cidadania, 46 mil, Urbanismo, 32 milhões, Habitação, 46 mil, Saneamento, 13 milhões e 900,
Gestão ambiental, 2.041.000. Agricultura, 565.000. Comércio e serviços, 3.380.000. Desporto e lazer, 837. E encargos especiais, 5.900.000. Aqui não é secretarias, tá? É função de governo, mesmo a codificação nacional para fins de consolidação nacional. Em relação à nossa receita corrente líquida, a previsão era de 127 milhões, e em função de várias receitas arrecadadas, como mencionei antes, tanto da Covid como dessas leis complementares que o governo federal encaminhou aos municípios, 132 milhões. Então, 5.900.000 acima da meta prevista. Resultado nominal e primário. O resultado nominal previsto na LDO era de 4.900 e a meta executada foi 9 milhões a menos. Então, cumpriu a meta porque significa que quanto mais negativo for, melhor, né? Significa que a gente não está se utilizando de empréstimos, né, para pagamento de custeio. O resultado primário, 23 milhões, de previsão, 8 milhões. Esse aqui, quanto menor, melhor, é o contrário, né? Restos a pagar. Os restos a pagar são despesas empenhadas, deixadas de um exercício para o outro, ou para execução ou para simples pagamento. Os restos a pagar em 31 de dezembro de 2019, processados, que é aqueles que as notas fiscais já foram entregues, 683.000, e não processados, 6.300.000. Durante o ano de 2020, foram cancelados 44.000 de processados, e de não processados, 1,98. Esses cancelados, processados, foi em função de ter alguma inscrição incorreta, que não era referente à nota fiscal, sim a tarifas bancárias, alguma coisa assim, que não houve a necessidade de continuar. Os restos a pagar pagos até o período, né, processados 613.000 e não processados 5 milhões. E no dia 31 de 12 de 2020 ainda restavam a ser pagos R$24.000 de processados e 168 para serem executados. A aplicação em saúde. A base de cálculo é a receita de impostos e as resultantes de impostos, né? Então, um total de 80 milhões é a base de cálculo. A Constituição exige 15%, no mínimo, de aplicação. Então, seriam 12 milhões. O valor aplicado foram 20 milhões e 800. Então, o percentual de aplicação ficou em 26%. Mais a aplicação total em saúde, com recursos vinculados em conjunto, 32 milhões e 400. Agora, a educação. A base de cálculo também é a receita de impostos resultante de impostos. Tem uma pequena diferença entre uma e outra, que aquele 1% do FPM que vem em julho e em dezembro não conta para a base para a saúde, só para a educação. E a Constituição exige no mínimo 25%, que seriam 20 milhões 326. Foi aplicado 21.400, então um percentual aplicado de 26,41%, cumprindo aí a meta, né? Mas os gastos total com educação, 36 milhões e 700. Aí, 276, desculpe. As despesas com pessoal. Aqui só o Poder Executivo, tá? Os gastos com o pessoal nos últimos 2 meses, que computa, né, para fins de LRF, 68 milhões e 500, e o percentual ficou em 51,76%. Então, ultrapassou um pouquinho aí o limite, né, do limite permitido, ainda não no limite máximo, né? Aí tem agora um período aí para se adequar e se reconduzir. Isso foi em função mesmo da queda, né? Apesar de a gente ter arrecadado mais do que o previsto, mas houve muita queda na arrecadação em função da Covid, né? Tanto que os nossos impostos, a gente arrecadou, foi IPTU, né, Viviane, 1 milhão a mais só. E esse 1 milhão não chega nem a ser o índice, né, aplicado só da correção monetária. Correção monetária não, da correção do índice, né, de inflação. Como? Esse aí é o total de 2020. Não, esse é o total de 2020, 68 milhões e 500. As despesas consideradas por cálculo, né? Porque vocês podem perceber que naquela tela anterior o valor era 70 e poucos milhões, né? Por quê? Porque as verbas rescisórias, todas as verbas que são consideradas indenizatórias, elas não entram com o cálculo do limite, tá? O município aqui de Bombinhas, a gente não tem aplicado uma regra que o Tribunal de Contas permite, de fazer a folha líquida, né? Tirar o imposto de renda. Se a gente tirar o imposto de renda, esse índice cai, né?
pelo menos aí 1,5% mais ou menos. Mas o município não tem aplicado essa regra, tá? Em relação à operação de crédito, existe a resolução do Senado que tem alguns limites, né, para os municípios poderem contrair. Então, o limite de operação de crédito é 16%, que seriam 21 milhões, né? E o município, na verdade, contraiu 16 milhões. Então, é 16% da receita corrente líquida, né? Então, deu 12,49%. A dívida pública. O saldo da dívida em 31/12, com dívidas contratuais e aquele parcelamento do INSS bem antigo que o município tem, né? Ficou em 35 milhões e 400. 29 milhões de operação de crédito e 5 milhões ainda daquela dívida do INSS. Disponibilidade de caixa bruto. De recursos ordinários, 7 milhões e 600 e de recursos vinculados, 13 milhões. Então, ficou com disponibilidade de caixa de 20 milhões ao todo. Esses eram os números, né, apresentados. O município cumpriu os índices, né, a não ser a despesa de pessoal ali que passou um pouquinho, mas se a gente aplicar a regra que o Tribunal de Contas permite, o Tribunal de Santa Catarina, né, do imposto de renda, ficaria abaixo, né? Mas como foi um percentual irrisório, né, não tem essa necessidade, porque para fins de cumprimento perante o Tribunal de Contas, eles desconsideram, né, o imposto de renda. A gente só faz por transparência porque a despesa de fato ocorre, né? A gente deduziria o imposto de renda tanto na receita quanto na despesa, né? Gostaria de dar a palavra, né, para os vereadores, quem tiver questionamentos, se quiser perguntar, o pessoal da comunidade também. A disponibilidade de caixa ficou 20 milhões, com recursos vinculados, que são aqueles carimbados, né, e recursos próprios. Desses recursos, vereador Maurício, a gente tem ainda em caixa aquele valor do antigo Instituto de Previdência que o município tinha, que é mais ou menos uns 4 milhões, né? Então, ele sempre acaba, né? 5 milhões, tá? Então, a aplicação já está em 5 milhões. Então, desses valores, né, 5 milhões está lá parado, né? Sem a gente poder mexer, né? Esperando a compensação previdenciária quando os funcionários do município forem se aposentar. Então, se não temos mais nenhuma pergunta, agradeço a presença de todos, né? E também quero dizer que o município, né, o Poder Executivo está à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa, tanto o setor de contabilidade como a prefeitura em si, né? E agradecer a presença de todos. Agradecer porque é a primeira vez que a gente vem aqui que tem um público grande, né? Sempre tem poucas pessoas, né? E é muito legal que vocês participem, porque acabam, né, às vezes, vendo algumas coisas que não chegam ao alcance de vocês e ao conhecimento, né? Então, muito obrigada a todos.